Já faz algum tempo que eu tenho participado de alguns grupos de estudo bíblico. Um estudo que tem a ver com o aspecto literário, aspecto antropológico, paleontológico e, claro, o aspecto doutrinário. A doutrina cristã como uma fonte de inspiração e de elevação espiritual. É um trabalho muito legal. Só que aconteceu um negócio recentemente que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu espero, assim como disse no dia para essa pessoa, eu espero que, eu não encontrei mais com ela, mas eu espero que essa reflexão que nós fizemos lá no nosso encontro, ela possa ser ouvida novamente e eu estou compartilhando com vocês isso aqui. No nosso bate-papo, geralmente a gente compartilha de algumas coisas que nos são particulares, né? O nosso trabalho, a nossa relação com a nossa família, os nossos amigos e também a questão da religiosidade. Então, a religiosidade é uma questão problemática. Todo mundo falando, eu ali quietinho, esperando a bola quicar no meio do campo. Né? Quando a bola quica, eu adoro dar um bico. E um dos participantes, um rapaz muito gentil, muito querido. Ele deixou a bola quicando no meio, na boca do gol. Sabe o que é? Eu era um bandista e depois que eu conheci o evangelho, eu deixei de ser um bandista. E as pessoas acabaram confluindo para ele, deixando a coisa meio que ser evangélico ou cultuar o evangelho ou coisa parecida era muito mais importante, ou tinha uma primazia, ou tinha uma preferência dentro do âmbito religioso doutrinário e a doutrina umbandista, a Umbanda como doutrina, a Umbanda como processo religioso, a Umbanda como espaço onde milhares e milhares de pessoas expressam a sua fé e a sua devoção, era de menos valia. Eu preciso deixar claro para vocês primeiro uma coisa, tá? Eu continuo sendo um bandista, independente de qualquer coisa, eu continuo sendo um bandista de carteirinha, de raiz. Bom, e a doutrina umbandista, ela foi uma dissidência, a partir do início do século XX, foi uma dissidência no movimento espírita e continua sendo uma religião com uma base doutrinária cristã. Não é uma doutrina de evangelização, mas ela carrega consigo os princípios os princípios do cristianismo. Mas essa discussão não é motivo dessa nossa fala aqui. E aí, porque tem essa questão do orixá, tem essa questão do Exu, e aí vem um outro também, dá um bicudo na bola com o negócio do demônio, as relações. Eu olhei, meu Pai de misericórdia, aí usando a mesma linguagem, né, que o Espírito Santo me ilumine e me faça ser o organizador dessa história. Eu falei, pessoal, por gentileza, eu peço a palavra, tá? Todo mundo falou aí, só para citar, para grifar. Coloca uma canetinha amarela aí. O Flávio é e vai continuar sendo um bandista. Como assim? Eu sou um bandista e continuo sendo, tá? Mas, Flávio, o que não vou dizer o nome dele, o que o fulano falou denota claramente duas coisas. Primeiro, ele ignora completamente os princípios teológicos e os princípios que transcendem o culto aos orixás. E, obviamente, ele teve uma péssima orientação no âmbito enfim, da casa de santo, do terreiro. Eu não gosto da palavra terreiro, terreiro é onde cria galinha. Barracão é onde se organiza coisa de escola de samba. Na casa de santo dele, no Ilê, na casa, no centro, onde ele foi orientado, ele foi muito mal orientado. Muito mal orientado. Mas como assim? Eu falei, então deixa eu explicar para vocês, assim, com duas coisinhas muito... Eu vou te dar, antes de falar de orixá, e antes de falar de Exu, eu vou contar uma história da vida de vocês. E a da minha vida também, e a da vida de cada um de vocês. Na nossa vida, nós temos obstáculos e encruzilhadas. Na nossa vida, nós temos obstáculos e encruzilhadas.
Toda vez que nós nos deparamos com um obstáculo, nós temos algumas coisas para fazer diante desse obstáculo. Se nós temos capacidade de transpor esse obstáculo com base nas nossas virtudes, grifa essa palavra, virtude, grifa aí, virtude, canetinha amarela, virtude. Se nós temos as nossas virtudes e as nossas competências, nós temos autoridade, grifa aí, autoridade, virtude e autoridade. Nós temos virtude, competência, autoridade para transpor este obstáculo, nós seguimos adiante. Logo mais ali vai ter um outro obstáculo. E esse outro obstáculo, esse outro obstáculo aqui eu não me sinto devidamente capacitado para transpô-lo. Eu vou precisar de alguém que, como eu anteriormente tinha competência, virtude e capacidade para transpor aquele, neste aqui eu vou precisar de que alguém me ajude. Alguém com virtude, capacidade, competência suficiente para me auxiliar a eu ir para o próximo, subir e transpor esse obstáculo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Você está andando, você que dirige, eu imagino que você seja condutor. Então, se você está andando em uma via pública, logo à frente ali aparece uma plaquinha que tem ali uma lombada, um quebra-mola. Por várias razões, limitando a velocidade, uma zona escolar e tudo mais. O que acontece? Quando você percebe o obstáculo, o que é que você faz? Você para, diminui a sua velocidade, mas o seu veículo, onde você está ali, o seu veículo, tem força, potência e capacidade para passar por aquele quebra-mola e ir adiante. Você diminui a velocidade, dá uma freadinha, passa ali tranquilo e continua a sua jornada. Tá? Porém, como eu digo, existem determinados obstáculos na nossa vida em que nós somos altamente competentes e virtuosos, temos poder, autoridade para transpô-lo e outros não. Por exemplo, às vezes você quer se tornar um engenheiro. Existe um obstáculo para você transpor? Quando eu digo um obstáculo, existe um obstáculo para você transpor até você se tornar um engenheiro? Sim, a universidade. A universidade é um obstáculo, ela está ali na tua frente e você vai ter que se servir de alguém, dos professores, das suas experimentações, dos seus trabalhos práticos, quando você menos espera, tudo aquilo que você sabia antes não era suficiente. Mas o que você sabe agora, depois de 4 anos de faculdade, por exemplo, você já tem competência suficiente para transpor o obstáculo. Agora você é um engenheiro. Então você já não segue mais como um acadêmico ou como um colegial. Você segue esse caminho agora como engenheiro. Você segue esse caminho agora como um médico. Você segue esse caminho agora como um advogado, um economista, um administrador. E lá na frente pode surgir outros obstáculos dentro desta sua caminhada e você vai sobrepondo. Competência, virtude e autoridade. Tá bom? Competência, virtude e autoridade, isto aí é alguma coisa que está na sua mente, é alguma coisa que Deus te concede como algo, como graça. Quando você nasce, isso te é dado como graça. Tá? Isso se chama orixá. É a sua vibração de coroa. É aquilo que você traz como potência, como virtude, como autoridade da sua alma. E é com ela, e você vai despertando isso em você. Porque é aquela história, eu tenho uma inclinação assim para música e tudo mais. Né? Agora eu tenho um obstáculo a transpor. Eu preciso estudar a música. Eu preciso ficar frente a um instrumento para tocar, para fazer. Então, esses obstáculos, eles são facilitados, eles são fáceis de ser transpostos, porque eu já carrego comigo essa virtude, essa potência de alma que me foi infundida como algo divino, como graça divina. Faz um parênteses. Imagina como estava a sala. Devia ter umas 20, 30 pessoas. Imagina como estava a sala. Você conseguia escutar o batimento cardíaco das pessoas. E eu ali falando.
Por outro lado, continuando a fala, vai acontecer isso com toda... Porque se você é um músico, se você é e você toca com virtuosidade, se você é um educador, é um professor, você transita com elegância numa sala de aula, numa palestra, você é um operador do direito, um advogado que lida com as questões de justiça, você é um médico potencialmente competente para lidar com as questões de saúde, provavelmente você, como médico, pode ter alguma dificuldade com as questões do direito. O rapazinho ali, o advogado ali do direito, ele deve ter alguma dificuldade para construir uma casa, ele vai precisar de um engenheiro, ou alguém que o oriente como fazer isso. Então, é a hora que eu, com a minha competência, com a minha virtuosidade, eu vou servir-me de outras pessoas com outras vibrações de coroa, com outros orixás, a palavra orixá, ori, cabeça, chá, vibração, potência divina, potência de alma. Essa é talvez a tradução mais literal. Então nós estamos agora dentro de uma jornada na nossa vida. Então essa questão, aí teve um lá que levantou, mas aquele negócio daquelas imagens lá que tem aí nos centros, nas casas de santo. As imagens, elas são apenas figuras que nos inspiram. Elas não são objetos de adoração. Eu não adoro a imagem de Xangô sentado na pedreira. Eu não adoro a imagem de Ogum com a sua indumentária de um guerreiro. Eu não adoro a imagem de Oxóssi com as suas vestes de um silvícola, ou tampouco me encanto adorando a imagem de Iemanjá com toda a sua vestimenta esvoaçante à beira do mar. Isso não é motivo de adoração. Nunca foi. Se algum dirigente diz que isso é motivo de adoração, ele está cometendo um erro crasso, teológico, um erro crasso fundamental. As figuras, as imagens, elas são apenas para nos inspirar. E uma das figuras que eu dei lá naquele momento da nossa conversa ali, outro dia no nosso grupo de oração, usei a mesma imagem, eu acho que ela é emblemática. Tá? Quando a gente fala de justiça, tá? A justiça como sentido, a justiça como objeto com definição específica. Não estou falando da justiça essa que a gente vive hoje no nosso país e em alguns outros lugares. A justiça é algo pétreo, duro, imutável, tal como uma montanha, tal qual uma pedreira. Você olha para aquela pedreira hoje, daqui 30 anos é a mesma, daqui 200 anos é a mesma. Tá? Então, o ambiente, o lugar onde nos inspira a justiça são os lugares rochosos, pétreos. E como é que nós devemos interpretar psiquicamente, a gente tivesse que materializar em termos antropomórficos, ou dar uma forma humana para a justiça. A justiça não está nas mãos de um jovem adolescente. A justiça está nas mãos de um ancião, que tem a capacidade de olhar, analisar. Então é um ancião com seus cabelos brancos, com a sua barba branca, com a sua posição, até uma posição imperial. Alguém que detém um poder além do tempo e que está permanentemente sentado em uma pedreira. Essa é a figura de Xangô. Um personagem de cabelos e barbas brancas, peito desnudo, uma túnica na altura da cintura, sentado em uma pedra. Agora, isso não é motivo de adoração, pelo amor de Deus. Isso é um símbolo que nos inspira. Quando eu olho para aquela imagem, eu entendo que aquela imagem é a representação de algo que é um influxo divino e que deve estar dentro de cada um de nós como uma manifestação, que é a justiça. Alguns até como profissão. Um operador do direito, um juiz, um promotor, enfim,
São pessoas que estão diretamente ligadas a isso no nosso cotidiano. E são pessoas que têm uma habilidade para lidar com essas questões de justiça com muito mais... Não tem obstáculo para essas pessoas. Diferente de mim, de você, talvez, que se a gente tiver uma questão jurídica a ser tratada, a gente não tem sequer uma escadinha para ultrapassar o obstáculo. Né? Vai precisar de alguém que saiba. Né? A gente vai precisar de um outro indivíduo que tem um orixá competente para nos auxiliar. E assim conflui a vida na Terra como a consolidação, como a consubstanciação dos elementos individuais, das potências, das virtudes, das capacidades, das autoridades que cada um tem, e cada um confluindo no sentido de nos auxiliar a chegar a um bom termo na nossa existência. Entretanto, vai chegar um momento que nós temos uma encruzilhada. Guarda a palavra encruzilhada. Na encruzilhada, haverá um personagem andrógeno. O personagem andrógeno é um personagem que nos oferece duas possibilidades. A possibilidade masculina, ela tem força, vigor e vitalidade. O influxo feminino deste personagem é o desejo, a vontade, o ímpeto. Tá? Isso tem a ver com aspectos femininos e o aspecto masculino, força, vigor e vitalidade. Tá? Então, se você olha para força, vigor e vitalidade, é como se você olhasse para uma figura impoluta, né? Peito proeminente, a pele mais escura, né? Aquela coisa mais vigorosa e tudo mais. Se você olha para um aspecto feminino, as curvas são curvas mais sinuosas. A expressão é uma expressão mais delicada, uma expressão de desejo, é uma expressão de vontade, uma expressão do eu quero. Essas duas forças se fundem e essa manifestação, ela está lá. Guardião das encruzilhadas de nossas vidas. Eu vou te dar o exemplo de um médico. Ele estudou, ele passou por todos os obstáculos de sua vida, na sua vida acadêmica, se transformou em um grande cirurgião, uma pessoa que curou muitas pessoas, foi desafiado a todo momento, porque ele era um médico cirurgião que lidava com pacientes de altíssima complexidade. E foi dado a ele oportunidades e ele foi seguindo através do estudo, se servindo de outras inteligências, de outras cabeças, outras modelagens e foi seguindo na sua vida. Numa determinada etapa da sua história, realizado na sua profissão, como um bom médico, como um bom cirurgião, inclusive até com obras escritas sobre o assunto, chega um momento na sua vida. É a hora que você é testado no campo de batalha. Você está caminhando pela sua vida e a vida te mostra uma encruzilhada. Nesta encruzilhada está a figura de Exu. A figura de Exu não tem nada a ver com demônio, a figura de Exu não tem nada a ver com sexualidade, com coisa, com bandalheira, com nome feio, com expressões rudes, com expressões chulas. Não tem nada a ver com isso. Isso não tem nada a ver com doutrina, isso não tem nada a ver com manifestação religiosa. Isso tem a ver com bizarrices. Bizarrices. Que acontece aqui e acolá. Não porque as pessoas são ruins, porque são ignorantes. Não carrega na sua doutrina o elemento teológico que te faz compreender acerca da vida. Este ambiente serve para isso. Mas se você quiser colocar cartola, capa, fumando, bebendo, dizendo palavrões e tudo mais, isso é uma escolha sua. Agora, não imponha isso a quem está estudando. Não imponha isso a quem quer ir para o próximo nível. Tenha santa paciência. Está lá a figura com a sua característica andrógena. Tá? E aí você tem duas possibilidades. Esse médico tem duas possibilidades na vida. Ele tem a vida pregressa dele, competência, tem uma vida pregressa de competência, uma pessoa justa, uma pessoa sincera, e ele chega na encruzilhada e é oferecido para ele as duas opções. Quem sabe agora? Quem
sabe agora você não descansa? Quem sabe agora você não vai levar uma vida mais de boa, mais tranquilo, desfrutando da sua riqueza, desfrutando do seu bem-estar, cuidando de algumas pessoas, fazendo até um trabalho voluntário, ajudando as pessoas de uma outra forma agora, vai levar de boa. Continua sendo uma boa pessoa, continua sendo alguém que pode contribuir para o bem comum com a sua potencialidade, com a sua virtude, com a sua autoridade. Porém, eu te dou uma outra opção. Quem sabe agora você começa a entrar para o ramo da pesquisa, para o ramo do desenvolvimento, ou você levar a sua expertise, você levar o seu conhecimento para uma área de desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico de alta complexidade, utilizando princípios microvibratórios. Quem sabe você usar um pouco mais da sua expertise para essa área. E você está ali na frente da encruzilhada. Se você for para essa, você pode fazer muitas coisas boas? Sim, claro, é evidente que posso. Se você for para essa outra direção aqui, você pode fazer muitas coisas boas também para o bem comum? Evidente que posso. E agora, neste momento, Exu pede a você que você mostre as suas credenciais. Para que você está dizendo isso. Ir por aqui ou ir por aqui. É a hora que você pega o punhal e corta a palma da sua mão e deixa cair algumas gotas de sangue. Está aqui. Estas são as minhas credenciais. Aqui está o meu DNA. Aqui está impregnada a história da minha vida. Aqui estão os fragmentos de minha alma. Nessa hora. É nesse momento, eu fico até emocionado de falar isso. Exu lança a mão de é uma simbologia, é uma quartinha, é um vaso de barro muito fino, onde existe algo que agora é a energia pura, básica, que vai ser infundida em você. Ele vai pegar este vaso e vai jogá-lo, só que ele vai bater no seu chakra fundamental, vai bater no seu chakra básico. E essa energia começa a subir. Essa energia que tem força, vigor e vitalidade, que traz a você, a energia começa a serpentear pela sua coluna, bate no seu cérebro, expande a sua consciência num raio de luz. E num lampejo, numa centelha de tempo infinitesimal, um dos dois caminhos se abre para você. Eu vou seguir por aqui. Eu vou continuar com a minha vida de médico, vou desenvolver trabalhos, eu vou seguir por aqui. Estou seguro, estou tranquilo. Tá? É nessa hora que a figura sagrada, de Exu, se dissolve delicadamente, se entranha em você, e te coloca um pouco mais, agora sim, um pouco mais de força, um pouco mais de ímpeto, um pouco mais de vontade, um pouco mais de desejo. Você precisa, para essa próxima vontade, para essa próxima jornada, de tesão para seguir por aqui. Você precisa também, para seguir essa próxima jornada, de força e de vigor. Então essas duas coisas se fundem em você, junto com o seu potencial e com a sua habilidade, e você vai seguindo esse próximo caminho. Bem, este próximo caminho é muito parecido com o anterior, com obstáculos, 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 e lá na frente provavelmente você vai ter uma encruzilhada também. Estará lá te esperando o guardião de todas as encruzilhadas, a figura sagrada de Exu. Eu espero que você tenha compreendido isso. Se você está no momento de sua vida onde os obstáculos estão à sua frente, fique certo, transponha-os primeiro. Não tome nenhuma decisão, apenas os transponha. Deixe para um outro momento a sua tomada de decisão, porque depois que você escolheu o caminho que você vai seguir, é tarde demais para voltar atrás. Fiquem todos com Deus. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.